Por favor, não me machuque, eu não consigo andar. A CEO milionária implorava na chuva quando o pai solteiro a encontrou. Ele não sabia quem ela era, mas o que fez mudou 3 vidas para sempre. A chuva despencava sobre São Paulo como se o céu tivesse se aberto em fúria. Tiago Oliveira segurava firme a mão pequena de Júlia enquanto corriam pelo estacionamento do supermercado Esperança, suas sacolas de compras balançando pesadamente em seus braços. A menina ria entre os pingos que escorriam pelo seu rostinho, transformando aquela corrida desesperada em mais uma aventura. "Papai, parece que estamos nadando no ar!" gritou Júlia, sua voz quase perdida no barulho ensurdecedor da tempestade. Tiago sorriu, mesmo com a água gelada escorrendo pela sua nuca. Depois de perder Marina há alguns anos, esses momentos simples com sua filha eram tudo o que importava. Trabalhar como bombeiro o tinha ensinado que a vida podia mudar em segundos, mas também que sempre havia esperança, mesmo nas situações mais desesperadoras. Eles estavam quase chegando ao seu carro quando Tiago ouviu algo que o fez parar completamente. Um gemido baixo, quase um sussurro, vinha de trás dos contêineres de lixo. Júlia também parou, seus olhos curiosos vasculhando a escuridão. "Papai, tem alguém ali?" Tiago entregou as sacolas para Júlia e pediu para ela ficar perto do carro. Sua experiência como bombeiro havia aguçado seus instintos. Aquele não era o som de um animal ferido, era humano, e estava em agonia. Conforme se aproximava dos contêineres, a chuva começou a diminuir levemente, permitindo que ouvisse melhor. Lá, encolhida entre papelões encharcados e lixo, estava uma mulher. Suas roupas elegantes estavam rasgadas e sujas, seu cabelo louro grudado no rosto pela chuva e... sangue. "Meu Deus", murmurou Tiago, ajoelhando-se ao lado dela. A mulher levantou os olhos lentamente e Tiago viu algo que o chocou profundamente. Não era apenas dor física que via naqueles olhos verdes, era terror puro, terror de quem havia passado por algo inimaginável. "Por favor", ela sussurrou, sua voz quebrada e rouca, "não me machuque, eu não consigo andar." As palavras atingiram Tiago como um soco no estômago. Quantas vezes havia encontrado vítimas de acidentes com essa mesma expressão? Mas havia algo diferente nela. A forma como se encolheu quando ele se aproximou, como se esperasse mais violência, mais dor. Ei, está tudo bem", disse Tiago com a voz mais suave que conseguiu, mantendo as mãos visíveis para que ela pudesse vê-las. "Eu não vou machucá-la. Meu nome é Tiago, sou bombeiro. Você está segura agora." A mulher tentou se afastar, mas um gemido de dor escapou de seus lábios. Tiago viu que sua perna direita estava em um ângulo estranho, definitivamente fraturada. "Júlia, amor, vem aqui", chamou Tiago suavemente. A menina se aproximou devagar, seus olhos arregalados de preocupação. Quando viu a mulher ferida, não demonstrou medo, apenas compaixão genuína. "Ela está machucada, papai?" "Está, filha. Mas vamos ajudá-la, certo?" Júlia assentiu com seriedade e, para surpresa de ambos os adultos, tirou seu próprio casaco e estendeu para a mulher. "Para você não sentir frio", disse simplesmente. Bianca Almeida, embora Tiago ainda não soubesse seu nome, olhou para a criança com uma expressão que misturava incredulidade e algo que ela havia esquecido que existia. Bondade desinteressada. Há quanto tempo ninguém a tratava com tamanha gentileza? "Como você se chama?", perguntou Tiago, tirando sua própria jaqueta para cobri-la melhor. Bianca", ela murmurou, ainda tremendo. "Bianca, você consegue me dizer o que aconteceu? Alguém fez isso com você?" Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas, e ela balançou a cabeça violentamente, como se tentar falar sobre isso fosse reviver o pesadelo. Ele disse que nunca mais eu ia conseguir fugir." Tiago sentiu a raiva subir pelo peito. Mesmo sem conhecer os detalhes, reconheceu os sinais. Anos salvando vidas o haviam ensinado a identificar vítimas de violência doméstica. "Escuta, Bianca, você não precisa falar sobre isso agora, mas preciso levá-la para um hospital. Sua perna está fraturada e você pode ter outras lesões." "Não!" A resposta foi tão desesperada que até Júlia se assustou. "Por favor, não para o hospital. Ele tem contatos lá. Ele vai me encontrar." Tiago entendeu imediatamente.
Quem quer que tivesse feito aquilo com ela tinha poder, influência. O tipo de pessoa que poderia rastreá-la em qualquer lugar oficial. Tudo bem, disse ele, tomando uma decisão que mudaria tudo. Minha casa fica perto daqui. Tenho conhecimentos médicos básicos. Posso cuidar dos seus ferimentos até você se sentir segura para procurar ajuda profissional. Bianca o olhou como se ele fosse uma miragem. Por que um estranho faria isso por ela? Em seu mundo, todo gesto de bondade tinha um preço. Todo favor escondia uma agenda. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Tiago olhou para Júlia, que observava a conversa com a seriedade de alguém muito mais velha. Porque é o certo a fazer, disse simplesmente. E porque minha filha está me olhando. Júlia sorriu e pegou na mão suja de Bianca com naturalidade. Você vai ficar bem. Meu papai salva pessoas todos os dias. Pela primeira vez em semanas, Bianca esboçou algo parecido com um sorriso. Havia algo naquela criança que a tranquilizava de uma forma que não conseguia explicar. Com cuidado extremo, Tiago ajudou Bianca a se levantar, sustentando todo o seu peso. Ela era mais leve do que parecia, e ele podia sentir como estava desnutrida sob as roupas caras. O caminho até o carro foi lento e doloroso. A cada passo, Bianca cerrava os dentes para não gritar. Júlia caminhava ao lado, segurando a mão dela e sussurrando palavras de encorajamento. Você é muito corajosa, disse a menina. Mais corajosa que a princesa dos meus desenhos. Quando finalmente chegaram ao apartamento de Tiago, um modesto 2 quartos em um prédio antigo, mas bem cuidado, Bianca se sentiu transportada para outro mundo. Não havia ostentação, não havia luxo, mas havia algo que sua mansão nunca teve. Calor humano. As paredes eram decoradas com desenhos de Júlia, fotos dos dois em passeios no parque, pequenos tesouros de uma vida simples, mas feliz. Uma vida real. Tiago a ajudou a se sentar no sofá e imediatamente foi buscar o kit de primeiros socorros. Júlia sentou-se ao lado de Bianca, observando-a com curiosidade infantil. Você é rica? Perguntou sem rodeios. Júlia! Repreendeu Tiago do outro cômodo. Não tem problema, disse Bianca, surpreendendo-se com a própria resposta. Sim, eu era rica. Era? Você não é mais? Bianca pensou na pergunta. Tecnicamente, ainda possuía bilhões, ainda controlava um império empresarial. Mas sentada naquele sofá humilde, ferida e assustada, percebeu que nunca se sentira tão pobre na vida. Não sei, respondeu honestamente. Tiago voltou com o kit e começou a examinar seus ferimentos. Suas mãos eram firmes, mas gentis, profissionais, mas cuidadosas. Bianca não conseguia lembrar da última vez que alguém a tocara sem querer algo em troca. A perna está mesmo fraturada, ele disse após o exame. Posso imobilizá-la temporariamente, mas você vai precisar de raio-x e provavelmente cirurgia. Não posso ir ao hospital agora, repetiu Bianca, o pânico voltando à sua voz. Tudo bem, vamos cuidar do que podemos aqui. Você pode ficar o tempo que precisar. Aquelas palavras simples fizeram Bianca desabar. Todas as lágrimas que havia segurado, todo o medo e desespero que havia engolido, tudo veio à tona de uma vez. Ela chorou como não chorava desde criança, chorou por tudo o que havia perdido e por tudo o que nunca tivera. Júlia, sem entender completamente, mas sentindo a dor da mulher, subiu no sofá e a abraçou. Não chora, disse suavemente. Quando eu estou triste, o papai faz panquecas. Elas deixam tudo melhor. Mesmo através das lágrimas, Bianca riu. Uma risada genuína, a primeira em muito tempo. Panquecas? São meio tortas, admitiu Júlia com seriedade, mas são feitas com amor. Tiago observava a cena, sua própria garganta apertada de emoção. Havia algo naquela mulher que o tocava profundamente. Não era apenas a situação terrível em que a encontrara, mas a forma como reagia à gentileza de Júlia, como se fosse algo completamente novo para ela. Enquanto cuidava dos ferimentos de Bianca, Tiago não podia imaginar que estava salvando uma das mulheres mais poderosas do país. Para ele, ela era simplesmente alguém que precisava de ajuda. E isso, pensou Bianca, era exatamente o que a estava curando por dentro. A tempestade lá fora havia passado, mas dentro daquele pequeno apartamento, uma nova história estava apenas começando. Uma história que provaria que, às vezes,
É preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. E conforme Tiago colocava o último curativo, e Júlia adormecia encostada no braço de Bianca, nenhum dos três sabia que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O primeiro raio de sol da manhã entrou pela janela do pequeno apartamento, iluminando um quadro que poucos dias antes seria impensável. Bianca Almeida, uma das mulheres mais poderosas do Brasil, estava dormindo no sofá de um bombeiro desconhecido, coberta com um cobertor de flanela que cheirava a amaciante barato e carinho genuíno. Júlia foi a primeira a acordar. Com o cuidado de uma enfermeira experiente, verificou se Bianca ainda respirava tranquila antes de ir à cozinha preparar seu café da manhã favorito. Cereais com leite e muito açúcar. O barulho da tigela batendo na mesa acordou Tiago, que imediatamente verificou como estava sua hóspede inesperada. Bianca abriu os olhos lentamente, confusa por um momento sobre onde estava. A realidade a atingiu como uma onda gelada. Ela havia fugido, estava ferida, e por algum milagre havia encontrado duas pessoas dispostas a ajudá-la sem querer nada em troca. "Bom dia", disse Tiago suavemente, oferecendo-lhe um copo d'água. "Como está se sentindo?" "Melhor", mentiu Bianca tentando se sentar. A dor na perna a fez contorcer o rosto, mas ela não queria demonstrar fraqueza. Júlia apareceu na porta da cozinha, usando um avental cor-de-rosa que era claramente grande demais para ela. "Eu fiz café da manhã para todos", anunciou orgulhosa. "Papai, você pode ensinar a Bianca a fazer panquecas tortas também?" Tiago riu. Uma risada genuína que encheu o ambiente de leveza. Bianca observou essa troca entre pai e filha com fascínio. Em sua família, café da manhã era algo formal, servido por empregados em louça de porcelana. Aqui, era um momento de conexão. "Primeiro vamos ver como ela está", disse Tiago, aproximando-se para verificar os curativos. "Preciso trocar essas bandagens." Enquanto Tiago cuidava de seus ferimentos, Bianca observou o apartamento com outros olhos. Ontem, focada na dor e no medo, não havia reparado nos detalhes. Agora via a estante cheia de livros infantis, as plantas na janela, a geladeira coberta de desenhos de Júlia. Era um lar de verdade. "Você mora aqui há muito tempo?" perguntou, tentando puxar conversa. "Alguns anos", respondeu Tiago, concentrado em trocar o curativo do braço dela. "Depois que Marina morreu, precisávamos de um recomeço, um lugar só nosso. Lamento pela sua perda." Tiago parou por um momento, seus olhos encontrando os dela. "Obrigado. Foi difícil. Mas Júlia me ensinou que a vida continua, que ainda há beleza no mundo, mesmo depois da tragédia." Bianca sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que alguém falara com ela sobre sentimentos reais, sobre perda, sobre recomeços? Em seu mundo, vulnerabilidade era fraqueza, e fraqueza era inaceitável. Júlia voltou da cozinha carregando uma bandeja com 3 canecas fumegantes. "Chocolate quente", declarou solenemente. "Minha receita secreta." O chocolate quente era claramente achocolatado em pó misturado com água morna, mas Bianca bebeu como se fosse o melhor chocolate belga. O sorriso radiante de Júlia valia qualquer sabor duvidoso. "Está delicioso", disse Bianca, e pela primeira vez em anos não estava mentindo sobre algo tão simples. "Posso fazer uma pergunta?", disse Júlia, sentando-se no chão ao lado do sofá. "Por que aquele homem malvado te machucou?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Tiago ia repreender a filha pela pergunta direta demais, mas Bianca levantou a mão indicando que estava tudo bem. "Sabe, Júlia, às vezes as pessoas que deveriam nos proteger acabam nos machucando", começou Bianca, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Eu achei que estava segura com alguém que prometeu me amar, mas descobri que ele só queria me controlar. Como o vilão dos desenhos." "Exatamente como o vilão dos desenhos. Só que na vida real não é tão fácil reconhecer quem são os mocinhos e os vilões." Júlia processou essa informação com a seriedade que apenas as crianças conseguem demonstrar diante de verdades importantes. "Bom, agora você está com os mocinhos", declarou finalmente. Bianca sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A simplicidade e a certeza daquela criança a tocaram de uma forma que não esperava. Quando foi a última vez que se sentira verdadeiramente segura?
O telefone de Tiago tocou, interrompendo o momento. Era o quartel, chamando-o para uma emergência. Bianca viu a luta interna em seus olhos, o dever contra a preocupação com ela. Vá, disse Bianca. Eu vou ficar bem. Júlia pode me fazer companhia. Tem certeza? Posso pedir para alguém cobrir? Tiago, você já fez mais por mim do que qualquer pessoa em anos. Vá salvar vidas. É isso que você faz. Relutante, Tiago se preparou para sair. Antes de ir, ajoelhou-se ao lado do sofá. Se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, você liga para este número, disse, deixando um cartão sobre a mesa. É do meu capitão. Diga que é amiga minha. Depois que Tiago saiu, o apartamento ficou silencioso, exceto pelo barulho suave da televisão que Júlia havia ligado. A menina se acomodou no chão com seus lápis de cor e um livro para colorir, ocasionalmente olhando para Bianca para se certificar de que estava bem. Júlia, disse Bianca depois de um tempo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você não tem medo de mim? Sou uma estranha que seu pai trouxe para casa. Júlia parou de colorir e olhou para ela com aqueles olhos grandes e honestos. Papai disse que você estava machucada e precisava de ajuda. Pessoas machucadas não machucam outras pessoas. Só pessoas más fazem isso. A sabedoria daquela criança era assombrosa. Bianca havia passado anos cercada de adultos que não conseguiam ver a verdade tão claramente quanto uma menina de 7 anos. E se eu te disser que sou muito rica? Que tenho uma empresa grande e muito dinheiro? Legal, disse Júlia, voltando a colorir. Isso quer dizer que você pode comprar muitos sorvetes? Bianca riu pela segunda vez em 2 dias. Para Júlia, riqueza significava sorvete. Não poder, não status, não controle sobre outras pessoas. Apenas a capacidade de comprar coisas que faziam feliz. Sim, muitos sorvetes. Então, quando você ficar boa, podemos tomar sorvete juntas? Eu adoraria. Conforme o dia passava, Bianca começou a entender a rotina daquela casa. Júlia tinha horários para brincar, para assistir desenhos, para fazer as lições de casa. Tudo era simples, mas havia uma estrutura amorosa que Bianca nunca experimentara. À tarde, Júlia decidiu que Bianca precisava ver seus tesouros. Trouxe uma caixa colorida cheia de desenhos, pedras bonitas que havia encontrado no parque, cartas que Tiago escrevia para ela quando trabalhava à noite, pequenas memórias de uma infância feliz. Este aqui é o meu desenho favorito, disse Júlia, mostrando um papel amarrotado. É da minha mãe no céu, cuidando de mim e do papai. O desenho era simples, mas carregado de amor e esperança. Marina era representada como um anjo sorridente pairando sobre 2 figuras de mãos dadas. Bianca tocou o papel com reverência. Ela é muito bonita. Papai diz que ela ainda cuida da gente, só que agora de um jeito diferente. Que ela manda pessoas boas para nos ajudar quando precisamos. A frase atingiu Bianca como um raio. Seria Marina quem havia guiado Tiago até ela naquela noite chuvosa? A ideia deveria soar absurda para uma mulher de negócios pragmática, mas algo dentro dela queria acreditar. Quando Tiago voltou do trabalho, encontrou uma cena que o surpreendeu. Bianca estava no chão com Júlia, colorindo em um livro infantil. Suas roupas caras estavam amassadas, seu cabelo estava despenteado, mas havia algo diferente em seu rosto. Ela parecia em paz. Como foi o dia de vocês? Perguntou, beijando a testa de Júlia. A Bianca desenha muito bem, exclamou Júlia. E ela disse que quando ficar boa vai comprar sorvete para nós. Tiago olhou para Bianca com uma expressão questionadora. Ela corou levemente. Júlia me perguntou se eu tinha dinheiro para comprar sorvetes. Não consegui mentir para ela. Então você é... Tiago parou, processando a informação. Rica. Muito rica, na verdade. Mas por favor, não deixe isso mudar nada. Aqui, eu sou apenas Bianca. Não a CEO, não a herdeira. Apenas eu. Tiago se sentou na poltrona, observando-a cuidadosamente. Isso explica algumas coisas. As roupas, a forma como você fala. E explica por que tem tanto medo de ir ao hospital. Ele tem contatos em todos os lugares. Se eu aparecer em qualquer lugar oficial, ele vai te encontrar. Bianca assentiu, sentindo o medo familiar apertar seu peito. Mas aqui você está segura, disse Tiago com convicção. Independente de quem você é ou do que tem,
Para nós você é família agora. A palavra família ecoou no coração de Bianca. Família era algo que ela sempre pensou ter. Pais, irmãos, um noivo. Mas família de verdade, ela estava descobrindo. Não era sobre sangue ou obrigações. Era sobre escolha, sobre amor incondicional, sobre estar presente nos momentos difíceis. Naquela noite, depois de Júlia adormecer, Bianca e Tiago conversaram na cozinha. Ela contou sobre sua empresa, sobre a descoberta da corrupção, sobre o noivo que se revelou um monstro. Tiago escutou sem julgamentos, oferecendo chá e compreensão. Você sabe que eventualmente vai ter que enfrentá-lo, né? Disse Tiago suavemente. Eu sei, mas agora não. Ainda não estou forte o suficiente. Quando estiver, não vai estar sozinha. Bianca olhou para ele surpresa. Você mal me conhece. Por que faria isso? Tiago pensou por um momento antes de responder. Porque Júlia está certa. Pessoas machucadas não machucam outras pessoas. E porque acredito que você é muito mais forte do que pensa. Só precisa lembrar quem realmente é, por baixo de todo esse medo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Bianca dormiu sem pesadelos. Sonhou com sorvetes, panquecas tortas e uma menininha que via o mundo com olhos de esperança. Sonhou com um futuro onde força não significava controle, onde poder significava a capacidade de proteger quem se ama. E em algum lugar entre o sono e o despertar, Bianca Almeida, a CEO implacável, começou a desaparecer, dando lugar a alguém que ela havia esquecido que existia. Apenas Bianca, uma mulher que merecia amor e gentileza. O segundo dia naquela casa simples estava terminando, mas a transformação estava apenas começando. E conforme observava Tiago verificar as trancas da porta uma última vez, Bianca soube que havia encontrado algo mais valioso que todo o seu império. Havia encontrado um lar. O terceiro dia naquele apartamento simples começou com o cheiro de café recém-passado e o som suave de Júlia cantarolando uma música infantil enquanto organizava seus brinquedos. Bianca acordou sentindo algo que não experimentava há anos: paz genuína. Não havia reuniões agendadas, não havia decisões milionárias esperando, não havia pressão esmagadora nos seus ombros. Tiago havia saído cedo para o quartel, mas deixou um bilhete carinhoso na mesa da cozinha. Panquecas no freezer. Só esquentar. Volta às 14h. Qualquer coisa, ligue. T. A simplicidade daquele gesto a emocionou mais do que qualquer presente caro que já havia recebido. Eduardo Mendes, seu ex-noivo, jamais deixara um bilhete. Jamais se preocupara se ela havia comido ou se estava bem. Controle era a única linguagem que ele conhecia. «Bianca!» gritou Júlia da sala. «Vem ver o que eu fiz!» Mancando levemente, mas já conseguindo andar sem tanto sofrimento, Bianca foi até a sala. Júlia havia montado um hospital para bonecas com caixas de papelão, usando band-aids de verdade e um estetoscópio de brinquedo que claramente era a herança do pai. Elas estavam todas machucadas, explicou Júlia com seriedade. Então eu cuidei delas. Igual o papai cuidou de você e igual você vai ficar boa. Bianca se ajoelhou ao lado da menina, observando o cuidado com que ela tratava cada boneca. Uma delas tinha um curativo na perna, exatamente como o seu. Outra usava uma tipóia improvisada feita com um lenço. Você é uma doutora excelente, disse Bianca, tocada pela sensibilidade da criança. Quando eu crescer, quero ser igual ao papai. Salvar pessoas que estão machucadas. E eu tenho certeza de que você vai salvar muitas pessoas. Júlia sorriu e depois ficou séria por um momento. Bianca, posso te contar um segredo? Claro, amor. Às vezes eu sonho com a mamãe. Ela me disse que você ia vir morar com a gente. O coração de Bianca se apertou. Como explicar para uma criança de 7 anos que sua vida era complicada demais para sonhos simples? Como dizer que em breve teria que voltar para um mundo que a destruía por dentro? E o que mais sua mamãe disse? Perguntou, decidindo não quebrar a magia do momento. Que você ia ensinar o papai a sorrir de novo, de verdade, não só por educação. Bianca olhou para Júlia, surpresa com a profundidade da observação. Era verdade. Tiago sorria, mas havia uma tristeza nos seus olhos que ela reconhecia. A tristeza de quem perdeu alguém importante.
O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Júlia correu para atender, algo que claramente fazia com naturalidade. Alô, casa do Tiago. Bianca sorriu com a formalidade fofa da menina, mas sua expressão mudou quando viu o rostinho de Júlia se franzir de preocupação. Não, o papai não está. Quem está falando? Algo no tom de voz da pessoa do outro lado da linha fez o sangue de Bianca gelar. Ela se aproximou rapidamente e estendeu a mão. Deixa eu falar, querida. É um homem perguntando sobre uma mulher machucada, sussurrou Júlia, entregando o telefone com olhos arregalados. Bianca pegou o aparelho com as mãos tremendo. Alô? Ah, que bom encontrá-la, minha querida Bianca. A voz de Eduardo Mendes era exatamente como ela lembrava. Controladora, gelada, perigosa. O mundo ao redor dela começou a girar. Como você conseguiu este número? Você realmente achou que poderia fugir de mim? Bianca, você sabe que tenho contatos em todos os lugares. Hospitais, delegacias, empresas de telefone. Não foi difícil rastrear as ligações feitas para este endereço nos últimos dias. Bianca sentiu as pernas falharem. Júlia, percebendo que algo estava errado, se aproximou e segurou sua mão livre. O que você quer, Eduardo? Eu quero você de volta, é claro. E quero que você esqueça essas bobagens sobre corrupção na Almeida Enterprises. Você estava claramente confusa, traumatizada. Vou perdoar sua pequena fuga. Eu não estava confusa. A raiva deu força à sua voz. Eu vi os documentos. Eu sei que você estava desviando fundos da Fundação de Caridade para contas offshore. Cuidado com o tom, querida, especialmente considerando que agora sei exatamente onde você está. Rua das Flores, 847, apartamento 23. Um prédio bem humilde. O terror absoluto tomou conta de Bianca. Ele sabia onde ela estava. Mais importante, ele sabia onde Júlia estava. Se você encostar um dedo nesta criança... Criança? Eduardo riu, um som sem qualquer calor. Ah, você está brincando de casinha com o bombeirinho e a filhinha dele? Que adorável! Espero que esteja aproveitando porque essa brincadeira está chegando ao fim. Eduardo, por favor. Você tem 1 hora para aparecer no seu apartamento. Sozinha. Se não aparecer, bem, acidentes acontecem o tempo todo. Prédios antigos têm problemas de fiação, vazamentos de gás. Seria uma tragédia se algo acontecesse com seus novos amiguinhos. A ligação foi cortada. Bianca ficou olhando para o telefone, paralisada pelo terror. Júlia a observava com os olhos cheios de lágrimas. Era o homem mau, não era? Bianca se ajoelhou na frente da menina, segurando seu rostinho com as 2 mãos. Júlia, eu preciso que você me escute com atenção, está bem? Você vai ligar para o seu pai agora mesmo e dizer que precisa que ele venha para casa. É uma emergência. Você vai embora, não vai? A voz de Júlia estava quebrada de tristeza. Eu não quero ir, meu amor. Mas se eu ficar, vocês podem se machucar por minha causa. E eu jamais vou deixar isso acontecer. Júlia jogou os bracinhos ao redor do pescoço de Bianca, soluçando. Mas eu te amo. Você é parte da nossa família agora. Aquelas palavras quebraram o coração de Bianca em 1000 pedaços. Em 3 dias, aquela criança lhe havia dado mais amor genuíno do que ela recebera em toda a sua vida adulta. Eu também te amo, Júlia. Mais do que você imagina. Por isso preciso proteger você. Com as mãos tremendo, Bianca discou o número do quartel. Quando Tiago atendeu, ela podia ouvir sirenes ao fundo. Tiago, você precisa vir para casa. Agora. Bianca? O que aconteceu? Você está bem? Ele me encontrou. Eduardo me encontrou. Ele sabe onde você mora. Ele sabe sobre Júlia. Não se mova desse apartamento. Estou chegando. Tiago, ele disse que tem 1 hora para eu aparecer no meu apartamento ou vai fazer algo com vocês. Eu não posso. Bianca, me escute. Não vá sozinha. Não faça nada até eu chegar. 15 minutos. Mas Bianca sabia que não tinha 15 minutos. Eduardo não era do tipo que fazia ameaças vazias. Se ela não aparecesse na hora marcada, ele cumpriria sua promessa. E ela não podia permitir que Tiago e Júlia pagassem por sua covardia. Ela foi até o quarto e pegou suas roupas sujas do primeiro dia. Vestir aquele terno manchado de sangue era como colocar uma armadura antes da batalha.
Só que desta vez, ela não estava fugindo. Estava escolhendo lutar. Para onde você vai? Perguntou Júlia, aparecendo na porta do quarto. Vou enfrentar o homem mau. Sozinha? Bianca se ajoelhou novamente na frente da menina. Júlia, você se lembra do que me disse sobre sua mamãe? Que ela te falou que eu ia ensinar seu pai a sorrir de novo? A menina assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pois eu quero que você diga para ele uma coisa da minha parte, está bem? Diga que ele me ensinou que ainda existem pessoas boas no mundo. Que vocês duas me salvaram muito mais do que eu salvei vocês. Mas você vai voltar? Bianca não conseguiu mentir para aqueles olhos confiantes. Eu vou tentar. Mas se eu não conseguir, quero que você se lembre sempre. Você é especial, Júlia. Você tem um coração gigante e um pai que te ama mais que tudo no mundo. Nunca esqueça disso. Ela beijou a testa de Júlia e se dirigiu para a porta. Cada passo era uma tortura, mas ela continuou caminhando. Na porta, virou-se uma última vez. Cuide do seu pai para mim, está bem? Júlia assentiu, tentando ser corajosa apesar das lágrimas. Bianca desceu as escadas do prédio sentindo que estava deixando seu coração para trás. Em 3 dias, aquela casa simples havia se tornado mais lar do que sua mansão jamais fora. Tiago e Júlia haviam lhe mostrado o que era amor incondicional, o que era família de verdade. No táxi, enquanto se dirigia para o confronto que poderia custar sua vida, Bianca pensou na ironia da situação. Ela sempre foi conhecida como uma das mulheres mais poderosas do Brasil, CEO da Almeida Enterprises, capaz de tomar decisões que afetavam milhares de pessoas. Mas só agora, prestes a perder tudo, é que ela se sentia verdadeiramente forte. Eduardo podia ter dinheiro, contatos, poder de intimidação, mas ela tinha algo que ele jamais entenderia. Ela tinha motivos reais para lutar. Não estava mais fugindo para salvar a si mesma. Estava indo para a guerra para proteger as 2 pessoas que em poucos dias haviam se tornado sua razão de viver. O táxi parou em frente ao prédio de luxo onde ficava seu apartamento na cobertura. Bianca olhou para cima, para as janelas do que antes chamava de casa, e viu a silhueta de Eduardo esperando por ela. Ele achava que ela voltaria como a mesma mulher quebrada que havia fugido. Estava enganado. A mulher que subiu naquele elevador não era mais a Bianca Almeida que se deixava intimidar. Era alguém que havia descoberto pelo que valia a pena lutar. E pela primeira vez na vida, ela não estava com medo. Estava com raiva. O elevador parou no último andar e as portas se abriram para revelar Eduardo Mendes esperando por ela no hall. Um sorriso cruel nos lábios. Bem-vinda de volta, querida. Temos muito o que conversar. Bianca saiu do elevador com a cabeça erguida, os ombros retos, e olhou nos olhos do homem que quase a destruíra. Sim, Eduardo, temos mesmo. E pela primeira vez em meses, foi Eduardo quem desviou o olhar primeiro. O apartamento de cobertura que antes fora o refúgio de Bianca, agora parecia uma prisão dourada. Os móveis de grife, as obras de arte caríssimas, o piso de mármore italiano, tudo aquilo que um dia representara sucesso agora lhe causava náusea. Eduardo estava apoiado na bancada da cozinha gourmet, segurando uma taça de vinho como se fosse apenas mais um encontro casual. Você está diferente, disse ele, os olhos frios percorrendo o corpo dela. Mais magra. E essas roupas? Francamente, Bianca, você se deixou levar demais por essa fantasia de pobreza. Bianca não respondeu imediatamente. Estava observando cada detalhe do ambiente, procurando por algo que pudesse usar a seu favor. Anos dirigindo uma empresa a haviam ensinado a avaliar situações rapidamente, mas Eduardo sempre fora seu ponto cego. Não mais. Cadê meu celular? Perguntou, mantendo a voz firme. Ah, isso. Eduardo sorriu, tirando o aparelho do bolso. Imaginei que você pudesse tentar fazer algo imprudente. Ligar para a polícia, por exemplo. Embora nós dois sabemos que isso seria inconveniente para muitas pessoas. Era verdade. Eduardo tinha contatos em todos os lugares. Delegados, juízes, promotores. Metade da elite paulistana estava envolvida nos esquemas da Almeida Enterprises de alguma forma. Mas havia algo que ele não sabia. Bianca não era mais a mesma mulher que dependia apenas de poder e dinheiro. Então, como isso vai funcionar? Perguntou ela, cruzando os braços. Você vai me manter aqui à força?
Me drogar até eu esquecer o que descobri? Nada tão dramático. Eduardo se aproximou lentamente, como um predador cercando sua presa. Você vai assinar alguns documentos transferindo suas ações para mim. Vai fazer um comunicado público dizendo que estava passando por problemas pessoais e que as acusações de corrupção foram um mal-entendido. Depois, nós vamos nos casar conforme o planejado. E se eu recusar? Eduardo parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro do vinho em seu hálito. Você não vai recusar, porque se recusar, amanhã os jornais vão noticiar um terrível acidente. Bombeiro e filha morrem em incêndio em prédio antigo. Muito trágico. Muito evitável. A raiva que Bianca vinha sentindo se transformou em algo mais perigoso. Determinação absoluta. Eduardo havia cometido um erro fatal. Ele achava que conhecia seus pontos fracos, mas não entendia que Tiago e Júlia não eram uma fraqueza. Eram sua força. Você quer os documentos? Disse ela, caminhando em direção ao escritório. Estão no cofre. Eduardo a seguiu, satisfeito consigo mesmo. O escritório era exatamente como Bianca lembrava. Frio, imponente, projetado para intimidar. A mesa de mogno, os diplomas nas paredes, a estante com livros que nunca lera. Tudo aquilo que um dia a definira agora parecia pertencer a outra pessoa. Ela se dirigiu ao quadro que escondia o cofre. Uma pintura cara de um artista famoso que Eduardo havia escolhido porque combinava com a decoração. Digitou a senha com dedos firmes, mas em vez de pegar os documentos que ele esperava, retirou uma pasta diferente. O que é isso? Perguntou Eduardo, franzindo o senho. Sua sentença de morte. Bianca abriu a pasta, revelando dezenas de documentos, fotografias e pendrives. Tudo estava lá. Comprovantes das transferências ilegais, gravações de conversas comprometedoras, fotos de Eduardo com políticos corruptos, contratos falsos da Fundação de Caridade. Achou que eu descobri a corrupção por acaso? Disse ela, sua voz ganhando uma força que não tinha há meses. Eduardo, eu suspeitava de você há mais de um ano. Contratei investigadores particulares, hackers, auditores independentes. Tenho evidências suficientes para te colocar na cadeia pelos próximos 20 anos. O rosto de Eduardo se transformou. A máscara de controle caiu, revelando a verdadeira face. Um homem desesperado e perigoso. Você está blefando. Estou? Bianca pegou um dos pendrives. Quer que eu reproduza a gravação da sua conversa com o senador Rocha sobre superfaturar as obras da nova escola municipal? Ou prefere ver as fotos suas recebendo propina da construtora Miranda? Eduardo deu um passo em direção a ela, mas Bianca não recuou. Onde estão as cópias? Em lugares seguros, com pessoas que você jamais conseguirá intimidar ou comprar. Era mentira, mas Eduardo não precisava saber disso. Na verdade, aquelas eram as únicas cópias. Bianca sempre fora cuidadosa demais para confiar em outras pessoas. Mas ela apostava que ele não arriscaria. Além disso, continuou ela, escrevi uma carta detalhada sobre tudo o que descobri. Se alguma coisa acontecer comigo, ou com Tiago e Júlia, essa carta vai direto para todos os jornais do país. E para a Receita Federal. E para o FBI, já que algumas das contas offshore estão nos Estados Unidos. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, calculando suas opções. Bianca podia ver os neurônios trabalhando, tentando encontrar uma saída. Está bem, disse ele finalmente. O que você quer? Primeiro, você vai transferir todos os fundos desviados de volta para a Fundação de Caridade. Cada centavo. Bianca. Segundo, vai assinar sua renúncia de todos os cargos na Almeida Enterprises e em todas as empresas subsidiárias. Você não pode... Terceiro, ela interrompeu. Vai se entregar à polícia e confessar todos os crimes. Em troca, não vou divulgar as evidências que tenho sobre seus amigos políticos. Eles vão continuar livres, desde que você assuma toda a responsabilidade. Eduardo riu, um som amargo e desesperado. E por que diabos eu faria isso? Porque é sua única chance de sair vivo desta situação. A frieza na voz de Bianca fez Eduardo dar um passo para trás. Pela primeira vez em anos, ele estava vendo a verdadeira Bianca Almeida. Não a mulher insegura que ele havia manipulado, mas a empresária implacável que construíra um império. Você tem 1 hora, disse ela, olhando para o relógio. O mesmo prazo que você me deu. E se eu recusar?
Bianca sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Então vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou destruir você. Eduardo tentou mais uma vez reassumir o controle. Você se esquece de quem eu sou, Bianca. Tenho amigos poderosos, contatos. Tinha, ela o corrigiu. Mas poder baseado no medo é frágil. No momento em que suas amizades perceberem que você virou um risco para elas, vão te abandonar mais rápido do que você imagina. Nesse momento, o interfone do apartamento tocou. Eduardo e Bianca se entreolharam, tensão elétrica no ar. Não estou esperando ninguém, disse Eduardo. Bianca caminhou até o interfone, mantendo os olhos nele. Alô? Bianca, sou eu, Tiago. Estou aqui embaixo. O coração dela disparou. Ela havia dito para ele não vir, mas no fundo estava aliviada. Não queria enfrentar Eduardo sozinha por muito mais tempo. Como ele... Começou Eduardo. Deixa ele subir, disse Bianca no interfone, ignorando Eduardo. Bianca, não! Mas ela já havia apertado o botão. Eduardo ficou pálido. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Pelo contrário, sei exatamente. Alguns minutos depois, a porta do apartamento se abriu. Tiago entrou como um furacão, os olhos procurando por Bianca. Quando a viu inteira e aparentemente ilesa, a tensão em seus ombros diminuiu ligeiramente. Está bem? Perguntou ele sem tirar os olhos de Eduardo. Estou. Tiago se posicionou entre Bianca e Eduardo, uma muralha humana de proteção. Então esse é o famoso Eduardo, disse Tiago, sua voz baixa e controlada. Devo dizer que imaginava alguém maior. Eduardo riu com desprezo. Ah, o bombeirinho herói. Que tocante. Você realmente achou que poderia brincar de cavaleiro andante? Não vim brincar de nada, respondeu Tiago calmamente. Vim buscar minha família. A palavra família atingiu Bianca como um tiro. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo dos perigos, Tiago ainda a considerava família. Família? Eduardo gargalhou. Ela não te contou quem realmente é? Bianca Almeida, CEO da Almeida Enterprises, uma das mulheres mais ricas do Brasil. Você achou que uma mulher como ela ficaria satisfeita com sua vida miserável para sempre? Tiago olhou para Bianca, e ela viu algo em seus olhos que a tranquilizou. Compreensão. Ele já sabia quem ela era, e não se importava. Você está certo, disse Tiago, voltando-se para Eduardo. Eu não posso oferecer mansões, carros de luxo ou poder. Só posso oferecer amor, respeito e a promessa de que nunca vou machucá-la. Eduardo ficou vermelho de raiva. Você não entende, ela é minha. Nós vamos nos casar. Não, disse Bianca firmemente. Não vamos. Nunca vamos. E se você ousar ameaçar Tiago ou Júlia novamente, eu juro que vou destruir não apenas você, mas todos os seus amiguinhos corruptos também. Eduardo olhou de Bianca para Tiago, percebendo que havia perdido. Sua última cartada havia falhado, e agora estava encurralado. Isto não acabou, rosnou ele caminhando em direção à porta. Sim, acabou, disse Bianca. Você tem 24 horas para se entregar. Depois disso, não haverá mais acordos. Eduardo parou na porta, virando-se uma última vez. Você vai se arrepender disso, Bianca. Ambos vão. Depois que ele saiu, Bianca desabou no sofá, todas as forças a abandonando de uma vez. Tiago se sentou ao lado dela, puxando-a para um abraço. Acabou, murmurou ele em seu ouvido. Você foi incrível. Ele vai cumprir a ameaça, disse ela tremendo. Ele vai tentar fazer algo com vocês. Não vai, disse Tiago com convicção. Porque a partir de agora, nós vamos estar preparados, e porque você não está mais sozinha nessa luta. Bianca olhou nos olhos dele e viu verdade, força, amor incondicional. Pela primeira vez em meses, sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse ter um final feliz. Como está Júlia? Preocupada, mas corajosa, igual a você. Tiago, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu te amo. Eu amo vocês duas mais do que jamais amei qualquer coisa na minha vida. Tiago sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via nele. Nós também te amamos. E agora vamos para casa. Casa. A palavra nunca soou tão bonita. Dias depois do confronto com Eduardo, o apartamento de Tiago havia se transformado em um refúgio de esperança. As notícias corriam pelos jornais como fogo.
CEO da Almeida Enterprises, denuncia esquema milionário de corrupção. Ex-noivo de empresária se entrega à polícia. Maior escândalo empresarial da década é exposto por própria vítima. Bianca estava sentada no sofá, folheando os jornais com uma mistura de satisfação e melancolia. Eduardo havia cumprido o acordo. Se entregara à polícia e confessara tudo. Os fundos desviados estavam sendo devolvidos para a Fundação de Caridade. Mas o preço da vitória era alto. Sua vida anterior havia desmoronado completamente. "Você está arrependida?" perguntou Tiago, trazendo 2 xícaras de café. "De ter denunciado? Nunca", respondeu Bianca, aceitando a xícara com um sorriso. "Mas às vezes me pergunto como foi possível viver tantos anos sem perceber o que realmente importa." O aroma do café barato nunca lhe parecera tão bom. Engraçado como suas prioridades haviam mudado drasticamente. Antes, só bebia cafés importados servidos em porcelana fina. Agora, o que importava era quem estava ao seu lado compartilhando o momento. Júlia apareceu correndo da cozinha, usando um avental que estava claramente grande demais para ela. Farinha cobria suas bochechas, e havia uma mancha suspeita de geleia na ponta do nariz. "Bianca, eu fiz torradas", anunciou orgulhosa. "Só queimou um pouquinho nas bordas. E eu tentei fazer desenhos com geleia em cima." A visão da menina coberta de ingredientes com um sorriso radiante no rosto que competia com o sol da manhã fez o coração de Bianca se aquecer de uma forma que nenhum sucesso empresarial jamais conseguira. "Vou experimentar agora mesmo", disse Bianca, seguindo Júlia até a cozinha. As torradas estavam, de fato, um pouco queimadas nas bordas, e os desenhos de geleia pareciam mais rabiscos abstratos do que qualquer forma reconhecível. Mas Bianca comeu cada pedaço como se fosse a refeição mais deliciosa do mundo, fazendo expressões exageradas de aprovação que faziam Júlia rir. "Está perfeita, amor. Você tem talento para a cozinha. Essas são as melhores torradas que já comi na vida." "Sério? Melhor que aquelas coisas chiques que você comia antes?" "Muito melhor, porque estas foram feitas com amor." Júlia sorriu ainda mais largo, e então ficou séria por um momento, do jeito que apenas crianças conseguem mudar de humor instantaneamente. "Bianca, posso te fazer uma pergunta importante?" "Claro, pode falar qualquer coisa." "O papai disse que quando a gente casar, você pode me ensinar a fazer aqueles bolos chiques que aparecem na TV. É verdade?" Bianca quase engasgou com o café. Tiago, que havia acabado de entrar na cozinha, ficou vermelho até a raiz dos cabelos. "Júlia, nós conversamos sobre isso", disse ele claramente constrangido. "Conversaram sobre o quê?" perguntou Bianca, curiosa e secretamente divertida com a situação. Tiago suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Bianca já havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo. "Ela tem perguntado quando vamos nos casar. Tentei explicar que as coisas são mais complicadas que isso, que adultos precisam de tempo para... Mas eu já escolhi o vestido da noiva", interrompeu Júlia, correndo para buscar um dos seus desenhos. "E o sapato? E as flores? Olha!" O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher de cabelos longos em um vestido elaborado e uma menina pequena segurando um buquê. Acima deles, havia uma 4ª figura, uma mulher com asas e um vestido esvoaçante, claramente marina, abençoando a nova família com uma chuva de corações coloridos. Bianca sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A inocência e o amor daquela criança eram avassaladores. Cada traço do desenho mostrava não apenas talento artístico, mas uma esperança genuína de que sua pequena família quebrada pudesse ser consertada com amor. "É lindo, Júlia. Sua mamãe ficaria muito orgulhosa de ver como você cresceu." "Ela está orgulhosa", disse Júlia com a certeza absoluta que apenas crianças possuem. "Ela me disse nos sonhos. E disse que você ia fazer ela feliz também, porque agora o papai sorri de verdade, não só por educação." Bianca olhou para Tiago e viu a verdade nos olhos dele. Havia mesmo algo diferente na forma como ele sorria agora. Uma leveza que não estava lá quando se conheceram. Naquele momento, o telefone tocou, quebrando a magia do momento. Tiago atendeu e sua expressão mudou gradualmente de casual para séria, depois preocupada. "Entendo. Sim, ela está aqui. Quantas pessoas?"
Muito obrigado pelo aviso, capitão. O que foi? Perguntou Bianca, sentindo a familiar pontada de ansiedade no estômago. Era meu capitão. A polícia prendeu mais 3 pessoas envolvidas no esquema nas últimas horas. Parece que Eduardo estava falando a verdade sobre ter outros sócios, e eles estão denunciando uns aos outros para conseguir acordos. Isso é bom, não é? Sim, mas... Tiago hesitou, olhando rapidamente para Júlia antes de continuar. Eles querem que você vá à delegacia dar mais detalhes sobre o que descobriu. Aparentemente há muito mais evidências do que imaginávamos. E tem outra coisa. O quê? Há jornalistas na frente do prédio. Muitos jornalistas. A história vazou. E agora todo mundo quer falar com você. Bianca sentiu um frio no estômago. Nos últimos dias, havia se permitido viver em uma bolha de felicidade doméstica, fingindo que o mundo exterior não existia. Havia se acostumado com a rotina simples, acordar com o cheiro de café, ajudar Júlia com o dever de casa, assistir desenhos animados abraçada com eles no sofá. Mas a realidade estava batendo a porta novamente, exigindo que ela voltasse a ser a Bianca Almeida pública. Eu não sei se estou pronta para enfrentar tudo isso. Não quero voltar a ser aquela pessoa. Júlia, que havia estado quieta ouvindo a conversa com a seriedade de uma miniatura de adulto, se aproximou e pegou na mão de Bianca. Você lembra o que me disse sobre pessoas machucadas não machucarem outras pessoas? Lembro, amor. Então agora você tem que ajudar outras pessoas machucadas. Como aquele homem malvado machucou você. Como você me ajudou a não ter mais medo do escuro depois que ouvi vocês conversando sobre coisas assustadoras. A sabedoria daquela criança nunca deixava de surpreender Bianca. Júlia estava certa. Ela havia encontrado forças para se curar através do amor deles. Agora era a hora de usar essa força para ajudar outros que ainda estavam perdidos na escuridão. Você tem razão, pequena. Mas eu vou precisar de vocês duas ao meu lado. Não consigo mais fazer nada sozinha. Sempre, disse Tiago, beijando sua testa com uma ternura que a fazia se sentir mais valiosa que todos os diamantes do mundo. Para sempre, não importa o que aconteça. E eu vou desenhar mais super-heróis para você levar, acrescentou Júlia. Para você lembrar que é forte. Algumas horas depois, Bianca estava no banheiro se arrumando para ir à delegacia. Era estranho vestir roupas elegantes novamente. Tiago havia ido buscar algumas peças em sua mansão, agora vigiada pela polícia. No espelho, ela mal reconhecia a mulher refletida. Fisicamente, era a mesma CEO de antes. Cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem impecável, roupas de grife que custavam mais que o salário mensal de muitas famílias. Mas havia algo completamente diferente em seus olhos. Uma força que vinha de dentro, não de posições ou dinheiro. Uma paz que nascia do amor, não do controle. Bianca? A voz de Júlia veio do lado de fora da porta, seguida de batidinhas suaves. Posso entrar? Tenho uma coisa para você. Claro, amor. Entra. Júlia entrou carregando algo nas mãos. Um pequeno desenho dobrado cuidadosamente, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. É para você levar junto, para não esquecer que tem uma família te esperando em casa, não importa o que as pessoas falam na TV. O desenho mostrava as 3 juntas, mas desta vez Bianca estava usando uma capa vermelha esvoaçante e tinha um B dourado no peito, como se fosse uma super-heroína. Para que é a capa? Perguntou Bianca, emocionada até o âmago. Porque você é a heroína da nossa família. Você salvou a gente também. Como assim, amor? O papai estava triste antes de você chegar. Ele fingia que não estava, mas eu percebia. Ele não ria de verdade. Só sorria porque eu estava olhando. Mas agora ele está feliz de verdade. E eu também estou mais feliz porque agora tenho uma mãe de novo. As palavras de Júlia atingiram Bianca como um raio. Ela se ajoelhou e abraçou a menina com toda a força, sentindo como se o coração fosse explodir de tanto amor. Eu te amo tanto, minha pequena. Você nem imagina o quanto você mudou minha vida. Antes de conhecer vocês, eu não sabia nem o que era amor de verdade. Eu também te amo. Você é a melhor mãe que eu podia ter pedido para a mamãe no céu mandar para nós. E quando você voltar, continuou Júlia, se afastando para olhar nos olhos de Bianca, vamos fazer panquecas de verdade, sem queimar. E você vai me contar como foi ser uma heroína na TV. Na delegacia, Bianca passou horas relatando tudo o que sabia sobre o esquema de Eduardo.
Os delegados ficaram impressionados não apenas com a quantidade de evidências que ela havia coletado secretamente ao longo de meses, mas com sua coragem de arriscar tudo para denunciar a corrupção. Senhora Almeida, disse o delegado responsável, um homem de meia idade com olhos cansados, mas determinados. A senhora salvou milhões de reais que seriam desviados nas próximas semanas. Essa investigação vai resultar na prisão de pelo menos 15 pessoas, incluindo políticos e empresários influentes. Apenas cumpri meu dever como cidadã e como ser humano. Muitas pessoas na sua posição teriam escolhido ficar caladas, especialmente considerando os riscos pessoais. O que a motivou a agir? Bianca pensou na pergunta por um momento, tocando discretamente o desenho de Júlia em seu bolso. Descobri que existe algo muito mais importante que dinheiro ou poder: integridade. E quando você encontra pessoas que amam você pelo que é, não pelo que tem, você percebe que vale a pena lutar pelo que é certo, não importa o preço. Quando Bianca saiu da delegacia, o mundo explodiu ao seu redor. Uma multidão de jornalistas estava esperando, como abutres aguardando uma presa ferida. As câmeras dispararam em sua direção como flashes de tempestade, e os repórteres gritaram perguntas simultâneas que se misturavam em um barulho ensurdecedor que a fazia lembrar dos piores momentos em salas de reunião hostis. Senhora Almeida, é verdade que está renunciando ao controle da empresa? Como descobriu o esquema de corrupção do seu próprio noivo? Vai se candidatar a algum cargo público para limpar sua imagem? É verdade que seu ex-noivo a ameaçou fisicamente e que você está morando com um bombeiro? Qual o valor total do dinheiro desviado? Bianca respirou fundo, sentindo a familiar pressão no peito que sempre acompanhava momentos de crise. Mas desta vez, algo era diferente. Tocou discretamente o desenho de Júlia em seu bolso, o pequeno papel onde estava desenhada como uma super-heroína, e sentiu uma força que não vinha do medo ou da raiva, mas do amor. A força daquela pequena família a estava sustentando naquele momento crucial. Eu gostaria de fazer uma declaração, disse, erguendo a voz acima da confusão. Gradualmente, o burburinho diminuiu. As câmeras se focaram exclusivamente nela, e um silêncio tenso tomou conta do local. Durante anos, acreditei que sucesso significava poder e dinheiro. Construí um império empresarial que valia bilhões, controlava milhares de empregos, tinha influência política e social. Mas no processo de conquistar tudo isso, perdi a coisa mais importante: minha humanidade. As câmeras focaram intensamente em seu rosto, captando cada nuance de emoção. Bianca sabia que aquelas palavras estariam em todos os noticiários do país em poucas horas, que seriam analisadas, dissecadas, criticadas e elogiadas. Mas pela primeira vez na vida, não se importava com a opinião alheia. O esquema de corrupção que expus não é apenas sobre dinheiro desviado de uma fundação de caridade. É sobre algo muito mais profundo e perigoso. Como perdemos nossa bússola moral quando colocamos lucro acima de pessoas. Quando escolhemos o que é conveniente em vez do que é certo. Quando permitimos que o poder nos corrompa, até não reconhecermos mais quem somos. Um repórter da primeira fila tentou interromper com uma pergunta sobre valores específicos, mas ela ergueu a mão firmemente e continuou. Sim, vou renunciar ao controle total da Almeida Enterprises. A empresa será reorganizada sob nova administração, com total transparência e prestação de contas pública mensal. Todos os fundos recuperados do esquema, e são mais de 50 milhões de reais, serão destinados a programas sociais genuínos, não a organizações de fachada criadas para lavagem de dinheiro. O número causou um murmúrio de choque entre os presentes. 50 milhões era mais do que qualquer um havia estimado. E o que a senhora pretende fazer agora? Gritou uma jornalista da primeira fila, empurrando o microfone na direção de Bianca. Vai se aposentar? Viajar pelo mundo? Escrever um livro? Bianca sorriu pela primeira vez durante a entrevista coletiva. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto enquanto pensava em Tiago e Júlia, esperando por ela em casa com panquecas prontas, abraços calorosos e uma simplicidade que valia mais que todos os luxos do mundo. Vou dedicar minha vida a algo que deveria ter priorizado há muito tempo. Construir uma família verdadeira, baseada no amor incondicional, não no interesse ou conveniência.
e vou usar toda a minha experiência dolorosa, todo o meu dinheiro restante e toda a minha energia para ajudar outras pessoas que, como eu, perderam o rumo e precisam desesperadamente de uma segunda chance. Como pretende ajudar essas pessoas especificamente? Insistiu outro repórter. Estou planejando abrir um centro de acolhimento especializado para mulheres vítimas de relacionamentos abusivos e manipuladores. Um lugar onde elas possam se recuperar física e emocionalmente, reconstruir suas vidas com dignidade, aprender profissões que as tornem independentes e, principalmente, descobrir que merecem ser amadas e respeitadas de verdade. A declaração causou um burburinho intenso entre os jornalistas. Era exatamente o tipo de notícia que geraria manchetes por semanas e poderia inspirar outras pessoas ricas a seguir o exemplo. Já tem nome para esse centro? Perguntou uma repórter jovem que parecia genuinamente interessada na causa social. Casa Júlia, disse Bianca sem hesitar, sua voz carregada de emoção. Em homenagem a uma criança muito especial que me ensinou que o amor cura todas as feridas, mesmo aquelas que parecem impossíveis de sarar. Uma menina que me mostrou que família não é sobre sangue ou obrigações, mas sobre escolher amar alguém todos os dias. E onde será construído esse centro? Já tenho um terreno em mente. Vai ser um lugar amplo, com jardins, espaço para as crianças brincarem, salas de terapia, oficinas profissionalizantes e, principalmente, um ambiente que transmita esperança em vez de desespero. Bianca respondeu a mais algumas perguntas sobre detalhes do centro, sobre os procedimentos legais da empresa e sobre seu relacionamento com Eduardo, sempre mantendo a dignidade e a transparência. Quando finalmente conseguiu se dirigir ao carro onde Tiago a esperava, havia lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alívio e libertação. Como foi? Perguntou ele assim que ela entrou no carro, observando seu rosto em busca de sinais de que tudo havia corrido bem. Libertador, respondeu ela, entrelaçando os dedos nos dele e sentindo a força que emanava daquelas mãos calejadas pelo trabalho honesto. Pela primeira vez em anos, senti que disse exatamente o que penso, sem filtros, sem cálculos políticos, sem medo das consequências financeiras ou sociais. Estou muito orgulhoso de você. E Júlia vai ficar radiante quando souber que o centro vai ter o nome dela. Tiago, eu preciso te contar uma coisa sobre esse centro que mencionei para os jornalistas. Começou ela de repente preocupada se havia prometido algo impossível de cumprir. Você não havia planejado isso antes de hoje, não é? Disse ele com um sorriso compreensivo que mostrava como já a conhecia profundamente. Não, ela riu, surpresa e tocada por como ele conseguia lê-la tão facilmente. Saiu diretamente do coração, sem nenhum planejamento estratégico. Mas agora que falei publicamente, percebo que é exatamente o que quero fazer com o resto da minha vida. Quero transformar toda a minha dor, toda a minha experiência ruim, em propósito genuíno. E vai precisar de ajuda. Alguém que entenda sobre salvar pessoas, sobre cuidar de feridas que não são apenas físicas, sobre dar esperança quando tudo parece perdido. E você está se oferecendo? Perguntou ela, mal conseguindo esconder a esperança na voz. Estou me oferecendo para ser seu parceiro, na vida e no trabalho, na missão e no amor. Para sempre, não importa o que vier pela frente. O trajeto de volta para casa foi silencioso, mas cheio de significado. Bianca observava a cidade passar pela janela e percebia detalhes que nunca havia notado antes. Crianças brincando na rua, idosos conversando em bancos de praça, pequenos comércios familiares, a vida real acontecendo enquanto ela sempre estivera isolada em sua torre de marfim. Quando chegaram em casa, Júlia correu para a porta como sempre fazia, mas desta vez havia algo diferente em sua expressão. Uma mistura de excitação incontível e ansiedade infantil. «Bianca, eu vi você na TV!» gritou, pulando literalmente em seus braços. «Você estava linda e falando sobre ajudar pessoas. E você falou o meu nome na televisão para o Brasil inteiro. Falei mesmo, amor, porque você me inspirou mais do que qualquer livro de negócios ou curso de liderança. Eu inspirei uma pessoa famosa?» perguntou com os olhos arregalados de incredulidade adorável. Você inspirou uma pessoa que te ama mais que tudo neste mundo. Você me mostrou que heróis de verdade não são pessoas ricas ou poderosas, mas pessoas que cuidam de quem precisa, que estendem a mão para quem está caído, que escolhem a bondade mesmo quando é difícil.
Júlia a abraçou com toda a força de seus bracinhos pequenos, sussurrando conspirativamente no seu ouvido. Mamãe me visitou de novo no sonho da tarde, quando eu estava descansando no sofá. Ela disse que está muito, muito orgulhosa de você e que a Casa Júlia vai ajudar muitas mães machucadas a ficarem felizes de novo e que ela vai estar sempre cuidando de todas nós. As palavras da menina atingiram Bianca como um raio de esperança. Havia algo na forma como Júlia falava de Marina que a fazia acreditar genuinamente em uma proteção espiritual sobre aquela família. Aquela noite foi especial de uma forma que Bianca jamais experimentara. Eles prepararam o jantar juntos, algo simples, massa com molho de tomate e salada. Mas cada momento foi preenchido com risadas, conversas bobas e uma sensação de completude. Júlia contou sobre seu dia na escola, sobre a professora que havia elogiado seus desenhos, sobre o coleguinha que havia dividido o lanche com ela. E eu contei para todos que você vai construir uma casa para ajudar pessoas tristes, disse Júlia orgulhosa. A professora disse que você é um exemplo de pessoa boa. Depois do jantar, enquanto Júlia fazia o dever de casa na mesa da cozinha sob a supervisão atenta de Tiago, Bianca se pegou observando aquela cena doméstica com fascínio. Era tão diferente de sua infância, onde jantares eram eventos formais e dever de casa era a responsabilidade de governantas pagas. Papai, disse Júlia de repente, levantando a cabeça dos livros. Quando vocês vão se casar? A pergunta fez tanto Tiago quanto Bianca ficarem paralisados. Eles haviam conversado sobre o assunto, mas sempre como uma possibilidade futura e distante. Júlia, já conversamos sobre isso, começou Tiago. Mas vocês se amam, não é? E eu quero que a Bianca seja minha mãe de verdade, não só de coração. Bianca se ajoelhou ao lado da cadeira da menina. Eu já sou sua mãe de coração. E isso é a parte mais importante. O papel é só um detalhe. Mas eu quero que todo mundo saiba que somos uma família de verdade. Naquela noite, depois de Júlia adormecer com um sorriso satisfeito no rosto e seus desenhos espalhados pela mesa de cabeceira, Bianca e Tiago conversaram na pequena varanda sobre o futuro. A cidade se estendia à frente deles, mas pela primeira vez em sua vida, Bianca não se sentia sobrecarregada pelas possibilidades infinitas. Sentia-se esperançosa e, mais importante, sentia-se verdadeiramente amada. Você tem certeza absoluta sobre abrir o centro? Perguntou Tiago, segurando sua mão. Vai ser muito trabalho, muito desgaste emocional, muitas noites sem dormir e provavelmente não vai dar o retorno financeiro que você está acostumada. Mais certeza do que já tive sobre qualquer negócio na minha vida. Na verdade, pela primeira vez vou trabalhar para algo que realmente importa. Mas vou precisar de muita ajuda. Alguém que entenda sobre salvar pessoas, sobre primeiros socorros emocionais, sobre dar esperança quando tudo parece perdido. Está me oferecendo um emprego? Disse ele com um sorriso travesso. Estou oferecendo uma parceria para a vida toda. Na missão, no amor, em tudo. Tiago a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e sonhos compartilhados, de planos construídos sobre base sólida de amor e respeito mútuo. Aceito sem hesitar, mas tenho uma condição não negociável. Qual? Quando estivermos prontos, quando o centro estiver funcionando e nossa vida estiver mais estabelecida, quando Júlia estiver completamente adaptada com todas essas mudanças, eu quero fazer o pedido oficial. Bianca sentiu o coração acelerar como uma adolescente apaixonada pela primeira vez. Que pedido! O pedido que Júlia está esperando há semanas, para tornar nossa família oficial aos olhos do mundo também, para que você seja oficialmente a mãe dela e minha esposa para sempre. As lágrimas escorreram pelo rosto de Bianca, mas desta vez eram lágrimas de alegria pura, cristalina, sem nenhuma mistura de dor, medo ou arrependimento. Sim, sussurrou ela, mal conseguindo falar de tanta emoção. Quando estivermos prontos, sim, 1000 vezes sim. Meses depois, um dia ensolarado de primavera, a Casa Júlia abriu suas portas pela primeira vez. O prédio era simples, mas acolhedor, pintado em tons suaves de amarelo e verde claro, com jardins floridos que Júlia havia ajudado a planejar, escolhendo cada tipo de flor. Havia 15 quartos individuais para as mulheres, uma cozinha comunitária ampla e moderna,
salas de terapia equipadas com sofás confortáveis, um espaço lúdico para as crianças brincarem, uma biblioteca pequena, mas bem equipada, e até mesmo uma sala de informática para cursos profissionalizantes. No dia da inauguração, centenas de pessoas compareceram. Jornalistas de todo o país, autoridades municipais e estaduais, representantes de organizações não governamentais, mas principalmente mulheres que precisavam de ajuda e tinham ouvido falar do projeto através da mídia. Bianca observava tudo com o coração transbordando de emoção. Tiago, ao seu lado, usando um uniforme simples de coordenador geral, e Júlia correndo entre as visitantes, distribuindo desenhos que havia feito especialmente para a ocasião. Pequenas obras de arte que mostravam mulheres sorridentes segurando as mãos de crianças felizes. "Está nervosa?" perguntou Tiago, vendo-a ajustar o blazer pela terceira vez em 5 minutos. "Terrificada", admitiu ela honestamente. "E se não conseguirmos ajudar de verdade? E se for apenas mais um projeto assistencialista que não muda nada? E se eu não souber como lidar com as situações difíceis?" "Vai ser suficiente", disse uma voz suave atrás deles. Eles se viraram e viram uma mulher jovem, aparentando uns 25 anos, com marcas visíveis de violência recente no rosto, um olho ainda roxo, um corte no lábio inferior, segurando a mão de uma menina pequena que se escondia timidamente atrás dela. "Eu sou Amanda", disse ela com a voz trêmula, mas determinada. "Vi vocês na televisão várias vezes. Li sobre a Casa Júlia nos jornais. Eu e minha filha, nós precisamos muito de ajuda." Bianca se ajoelhou delicadamente na frente da menina, que não devia ter mais que 4 ou 5 anos. "Qual é o seu nome, princesa?" "Sofia", sussurrou a criança, escondendo-se ainda mais atrás da mãe, claramente traumatizada por experiências terríveis. "Sofia é um nome lindo de princesa. Quer que eu te mostre onde tem brinquedos e livros de colorir? E talvez alguns biscoitos?" Os olhos da menina se iluminaram ligeiramente pela primeira vez. Júlia apareceu como se tivesse um radar especial para crianças que precisavam de carinho. "Oi, eu sou Júlia. Quer ser minha amiga? Eu posso te ensinar a desenhar borboletas coloridas e gatos que riem." Enquanto as duas meninas se conheciam lentamente, com Júlia exercendo sua magia natural de fazer qualquer criança se sentir segura, Bianca conversou longamente com Amanda. Ouviu sua história com o coração partido, mas completamente determinado a ajudar. Um relacionamento que começara como conto de fadas e se transformara em pesadelo de controle, violência psicológica e física, isolamento social, dependência financeira e terror constante. "Vocês estão seguras agora", disse Bianca, abraçando Amanda com todo o cuidado do mundo. "Nós vamos cuidar de vocês duas. Temos psicólogos especializados, advogados voluntários, cursos profissionalizantes, creche para a Sofia. Vocês não estão mais sozinhas. Como posso agradecer? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada." Ficando forte, se curando, se permitindo ser feliz de novo. "E quando estiver pronta, ajudando outras mulheres como nós, estamos ajudando você agora." Assim o ciclo de amor continua e se multiplica. Amanda chorou, lágrimas de alívio, de esperança, de gratidão, e Bianca chorou junto, lembrando-se de como havia se sentido quando Tiago e Júlia a acolheram sem fazer perguntas. Naquela tarde, quando todas as visitas oficiais haviam ido embora e as primeiras 6 moradoras estavam se instalando em seus quartos, explorando os espaços e começando a acreditar que poderiam recomeçar, Bianca, Tiago e Júlia se reuniram no pequeno jardim dos fundos. Júlia havia insistido em plantar girassóis em uma área especial do jardim, porque eles sempre olham para o sol, mesmo quando está nublado, igual as pessoas fortes fazem. "Mamãe!" disse Júlia de repente, usando a palavra que sempre fazia o coração de Bianca se acelerar de emoção. "Sim, meu amor. Você acha que a mamãe Marina está feliz vendo tudo isso que a gente fez?" Bianca olhou para Tiago, que sorriu encorajadoramente, e depois contemplou o jardim onde mulheres e crianças começavam a plantar suas próprias esperanças. "Tenho certeza absoluta de que ela está orgulhosa. De você, do seu pai, de como conseguimos construir uma família baseada no amor que ela plantou em vocês e de como estamos espalhando esse amor para outras pessoas. E você está feliz de verdade agora?"
Mais feliz do que quando era rica? Infinitamente mais feliz do que jamais imaginei que fosse possível ser. Tiago se aproximou e ficou atrás das duas, envolvendo-as em um abraço caloroso que as fez sentir protegidas do mundo inteiro. Sabem o que mais me deixa feliz? Disse ele. O quê? Perguntaram Bianca e Júlia em uníssono. Saber que nossa história está apenas começando. Que vamos passar o resto de nossas vidas provando que o amor sempre vence, que a bondade é mais forte que a maldade e que toda pessoa merece uma segunda chance. Conforme o sol se punha atrás dos girassóis que começavam a brotar, pintando o céu com tons dourados e rosados, Bianca Almeida, que agora era simplesmente Bianca, mãe, companheira e guardiã de esperanças, soube que havia encontrado sua verdadeira riqueza. Não estava nos cofres bancários, não estava no poder sobre empresas ou pessoas, não estava em mansões ou carros de luxo. Estava ali, naquele jardim simples, entre uma criança que a chamava de mãe e um homem que a amava exatamente como ela era, rodeada por mulheres que estavam aprendendo a sonhar novamente. O renascimento estava completo. E pela primeira vez na vida, Bianca sabia exatamente quem era. Uma mulher que havia perdido tudo para encontrar o que realmente importava. Uma mulher que havia aprendido que às vezes é preciso quebrar completamente para renascer como alguém melhor. Uma mulher que finalmente estava em casa,